Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu vou ensinar um lindo trilho de crochê para o Natal com fio náutico brilho. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 2 novelos do fio náutico brilho na cor 5350, agulha para crochê número 9 mm, tesoura, fita métrica e isqueiro. Estou utilizando ramos natalinos artificiais, mas são opcionais. Um novelo do fio náutico brilho rende um trilho medindo 26 por 56 centímetros. 2 novelos do fio náutico brilho rende um trilho medindo cerca de 26 por 112 centímetros. Antes de iniciar a peça, é necessário queimar a pontinha do fio náutico brilho. Então, com auxílio de um isqueiro, eu passo levemente a pontinha na parte inferior da chama. Pronto. Feito isso, faço o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 21 correntinhas, mas de uma forma bem soltinha, para que não tensione os pontos. Finalizadas as 21 correntinhas, agora vamos tecer a primeira carreira, sendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Para iniciar, faço aqui mais uma correntinha e insiro pegando na terceira corrente. Então, eu conto 1, 2 e 3. Na terceira, eu insiro e faço ponto baixo. Então, essas duas correntinhas do início já contam como sendo o primeiro ponto baixo da carreira. E agora eu teço um pontinho baixo para cada corrente de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, aqui vai uma dica. Essa é a extensão da largura do trilho. Aqui nós temos um total de 26 centímetros, mas isso vai variar muito de ponto para ponto. Bom, caso você queira aumentar um pouquinho mais a largura, eu sugiro acrescentar mais 4 pontos. E caso você queira uma largura mais estreita, eu sugiro diminuir 4 pontos. Então, a partir da referência, que são os 21 pontos, você acrescenta mais 4 pontos para aumentar ou diminui 4 pontos para estreitar a largura. Finalizada essa primeira carreira de ponto baixo, agora vamos para a segunda, em que nós vamos distribuir pontos altos. Eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou virar o trabalho. Agora, eu dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte, eu vou fazer o total de 3 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, 1, 2 e 3. Feitos 3 pontinhos, dou a laçada, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Dou a laçada, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço 3. Então, 1, 2 e 3. Dou a laçada, pulo um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Então, eu vou distribuir os pontinhos altos da seguinte forma. Um ponto alto, pulo um ponto, 3 pontos altos dentro de um ponto. Pulo um pontinho, um ponto alto, pulo um ponto, 3 pontinhos altos dentro de um ponto. Nós vamos tecer dessa maneira até completar toda a carreira. Finalizada a carreira, observe que começamos com um ponto alto e finalizamos com um ponto alto, seguindo a sequência apresentada anteriormente. Agora, eu viro o trabalho e teço um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, um ponto baixo para o primeiro ponto, um pontinho baixo para o segundo. Eu vou distribuir um pontinho baixo para cada ponto, totalizando 21 pontos baixos. Concluída a carreira de ponto baixo, agora eu viro o trabalho e vou tecer ponto alto e ponto alto em relevo. Então, eu vou alternar uma sequência de ponto alto com pontos altos em relevo.
Bom, observe que nessa primeira carreira de ponto alto, eu teci apenas um para começar. Para esta, eu vou tecer 2 pontinhos altos dentro do mesmo ponto. Então, faço 3 correntes, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo pontinho e faço mais um ponto alto. Temos o total de 2. Feito isso, dou a laçada por um ponto e faço apenas um ponto alto. Agora, observe que nós temos um pontinho alto entre o conjunto de 3 pontinhos, um para cada lado. Neste pontinho alto, eu vou fazer 3 pontos altos em relevo alongados. Então, eu dou a laçada, insiro empurrando o pontinho alto para frente, puxo, levo lá para cima e faço ponto alto em relevo. Aqui eu fiz um, dou a laçada novamente, faço o segundo pontinho, 2, dou a laçada novamente e aqui eu faço o terceiro. Pronto, então aqui nós temos 3 pontinhos altos em relevo alongados. Bom, agora eu dou a laçada, pulo um ponto de base e no pontinho ao lado eu faço apenas um ponto alto. Novamente, dou a laçada, trago a agulha buscando esse pontinho alto que está entre o conjunto de 3 pontos altos e faço ponto alto em relevo alongado. Então, eu faço 1, 2 e 3. São 3 pontinhos altos em relevo alongados. Dou a laçada, pulo um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Então, nós vamos alternar dessa forma, tecendo um ponto alto e 3 pontinhos altos em relevo alongados, sempre pegando naquele pontinho alto que está entre o conjunto de 3 pontos. Para finalizar, observe que nós começamos com 2 pontinhos, então agora eu tenho que encerrar a carreira com 2. Faço aqui o primeiro ponto no último pontinho de base e o segundo ponto no último pontinho de base. Pronto! Agora vamos tecer uma carreira de ponto baixo. Viro o trabalho e teço uma carreira de ponto baixo, sendo o total de 21 pontos baixos. Finalizada a carreira de ponto baixo, agora eu viro o trabalho e ao invés de eu tecer 2 pontinhos de início, eu vou tecer apenas um, como eu fiz aqui na segunda carreira. A única diferença é que nessa segunda carreira eu não trabalhei com pontos altos em relevo alongados. Mas a partir dela é que eu vou começar a tecer alternando ponto alto e 3 pontos altos em relevo alongados. Então, aqui vejam que eu vou alternar um ponto para essa carreira, faço ponto baixo e depois 2 pontos. Agora, eu vou tecer um ponto. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e eu já insiro pegando no pontinho alto lá de baixo e faço 3 pontos altos em relevo alongados. Então, 1, 2 e 3. Feitos 3 pontinhos altos em relevo, agora eu pulo um pontinho, insiro no ponto seguinte e faço aqui um ponto alto. Dou a laçada novamente. Vejam que aqui eu tenho um pontinho alto daquela carreira de ponto alto com pontos altos em relevo. Então, eu dou a laçada, insiro trazendo o pontinho alto para frente e faço aqui 3 pontinhos altos em relevo alongados. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontinhos altos em relevo, agora dou a laçada por um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Bom, eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira.
Concluída a carreira, agora eu viro o trabalho e teço um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, eu viro o trabalho e vejam só que na carreira anterior eu teci apenas um pontinho alto para iniciar a carreira. Então, para essa, eu vou tecer 2 pontinhos altos. Faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada e faço mais um pontinho dentro do mesmo ponto. Feito isso, dou a laçada, faço um pontinho pulando um ponto de base, então eu faço aqui um ponto alto, dou a laçada e aí sim eu busco o pontinho alto que está lá embaixo e teço 3 pontos altos em relevo alongados. 1, 2 e 3. Feito isso, dou a laçada, pulo um pontinho de base, faço aqui um ponto alto. Dou a laçada e no próximo pontinho alto da carreira, em que eu teci ponto alto e ponto alto em relevo, eu insiro e faço 3 pontos altos em relevo alongados. Então, 1, 2 e 3. Bom, então eu vou completar toda a carreira dessa forma e ao longo da construção do trilho nós sempre vamos alternar as carreiras, como eu mostrei aqui no vídeo. Eu vou tecer até atingir a medida, ou seja, o comprimento desejado do trilho. Bom, então aqui eu teci o total de 112 centímetros de comprimento e eu utilizei 2 novelos do fio náutico brilho. Mas, caso você deseje utilizar apenas um novelo, você vai ter aí um trilho medindo cerca de 26, que é a largura, por 56 centímetros. Isso é opcional. Para encerrar, vejam só que eu terminei com a carreira de ponto baixo. Isso é super importante para que você consiga finalizar a sua peça já com acabamento. Eu corto o fiozinho que está preso ao novelo, venho com o isqueiro, queimo a pontinha e arremato. Pronto. Feito isso, essa aqui é a parte avesso da peça. Eu passo a agulha dessa forma por entre os pontos baixos da parte avesso e puxo o fiozinho náutico que eu acabei de cortar e arrematar. Novamente, passo aqui por debaixo de mais um pontinho. Pronto, e quanto mais eu esconder essa pontinha, melhor. Para concluir, eu venho com a tesoura, corto uma pontinha, mas deixo aqui um pedacinho do fio. Venho com isqueiro, passo na ponta, derreto um pouquinho mais e pronto. Aguardo ele secar. Enquanto ele seca, o fio derrete e cola aqui no pontinho, não desmancha mais. E aqui vai uma sugestão: você pode aplicar ramos artificiais natalinos dessa forma para formar um arranjo no centro do seu trilho. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado da aula e assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais marcando o hashtag Sempre Círculo. Um grande beijo e Feliz Natal!